Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nossa devocional de hoje é em Atos capítulo 28, dos versos 1 ao 6. E eles nos dizem assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Bom, aqui Paulo com os náufragos chegaram a uma ilha. Deus os conduziu até lá. Deus prometera que todos se salvariam e foi de fato o que aconteceu. Interessante nós sabermos o seguinte aqui, alguns pontos deste texto. O primeiro deles é que Malta, na língua cananita, significa refúgio. Então não foi por acaso que eles foram conduzidos pelo próprio Deus a uma ilha onde o nome da ilha é refúgio. Interessante também, por ser o nome refúgio e Deus os terem conduzidos para lá, os bárbaros, conforme Lucas relata aqui, os receberam com humanidade, não é? Então, pelo simples fato também de que Deus os encaminhou para lá, e esses bárbaros aqui não quer dizer aqueles homens violentos que invadiam nações e com muita, de fato, violência arrasavam com os povos, né? Bárbaros aqui simplesmente revelam que eles não falavam nem latim e nem gregos. E nesse caso, quem não falava latim nem grego, no entendimento dos gregos e dos romanos, eram considerados aí como bárbaros. Então é somente esse motivo. Então nós podemos ver aqui já nesses primeiros versos a providência de Deus, não é? De ter salvado todos eles, encaminhado para uma ilha com o nome de refúgio, e lá terem sido bem recebidos, não é? E bem cuidados por aqueles habitantes, por aqueles bárbaros, né? Vemos aqui mais um outro ponto interessante, que eles fizeram fogueiras, né? Para aquecer, então, 276 náufragos, né? Então imaginemos aí o tamanho dessa fogueira, a extensão dela, para poder aquecer toda essa quantidade de gente. E um ponto também importante aqui é que Paulo, vendo então essa necessidade de alimentar a fogueira, né, ele como um servo percebe isso, entende isso, né, entende a necessidade, vê a necessidade e se põe, né, de prontidão a servir. Então ele vai catar lenha, gravetos, enfim, e joga no fogo. Quando acontece isso, quando ele faz isso, uma cobra se enrola no seu braço e certamente o pica, que aqueles bárbaros então ficaram assim atônitos, né? Olha, esse homem deve ser um assassino, segundo as suas superstições, porque ele foi salvo do naufrágio e agora vem uma cobra e o pica. Esse homem deve ser um assassino, não é? Mas demorou muito, não é? E demorou um tempo lá e nada dele morrer, nada dele inchar, como diz o texto, nada de cair morto. Então eles ficaram espantados, né? Bom, não aconteceu nada disso com ele, então ele deve ser um deus, né? Deve ser um deus. Esse homem aí é algo muito, muito estranho, né? Então, Deus livrou a Paulo também desse mal, não é mesmo? Já o havia livrado da morte quando ele foi preso lá pelos judeus. Havia agora o livrado da morte no naufrágio, não só ele, como todos do navio, conforme Deus prometeu. Não é? E agora o livra da morte da picada de uma cobra. E claro, né, meus queridos, porque Deus havia dito para ele que ele iria a Roma. E ele iria pregar o evangelho em Roma. Portanto, nada que acontecesse de circunstancial na vida dele o tiraria dessa rota, desse caminho, que ele iria a Roma falar de fato a respeito do evangelho, né? Então, alguns pontos aqui nós podemos tirar a mais de lição neste texto. Um desses pontos é o mundo não sabe nada sobre os cristãos, não é mesmo? Eles primeiro disseram que Paulo era um assassino, daqui a pouco disseram que Paulo era um deus, não é? Então eles não sabem nada a respeito dos cristãos. Em segundo lugar, o mundo muda de opinião rapidamente. Para o mundo tudo é relativo, não é isso?
Agora, há pouco eles disseram que Paulo era um assassino, daqui a pouco disseram que o mesmo homem era um Deus. Então eles mudam de acordo com a circunstância, de acordo com a ocasião, eles mudam de opinião. Não é mesmo? Em terceiro lugar, a glória nunca é de Deus. A glória nunca é dada a Deus. Aqui, aqueles homens bárbaros, deram glórias ao homem, dizendo que Paulo era um Deus. Então eles erraram que Paulo era um assassino, eles erraram que Paulo era um Deus, não é? E eles deram glória erradamente, colocaram a glória no lugar errado. Ao homem, Paulo. Não, a glória deve ser dada a Deus, mas o mundo nunca vai glorificar a Deus. Não esperemos por isso jamais, não é? Porque o mundo coloca o homem no centro. A glória é sempre direcionada ao homem. É o homem que faz, que acontece, é ele que tem poder, e não Deus. Isso é o que o mundo prega, isso é o que o mundo busca, e é isso que o mundo faz. Então, concluindo, queridos, nós vemos neste evento aqui que Deus é o Deus providente, que Deus é aquele que conduz e cumpre o que promete. Ele conduz o povo a uma ilha, lá aquele povo cuida dele, e não importa as circunstâncias adversas que aconteçam, nós como filhos de Deus, nós como salvos, nós temos o nosso caminho traçado. O ponto final da nossa viagem, da nossa estada é o céu de Deus, é a eternidade. E as circunstâncias deste mundo, sejam boas ou não, sejam como a vida de Paulo, os acontecimentos nesses últimos tempos na vida dele, para ele não importava nada, ele tinha que cumprir a sua missão, que era ir até a Roma e pregar o evangelho. Mas além disso, mais do que isso, o ponto final da vida de Paulo era a eternidade, era o céu com Deus, como é o ponto final da nossa vida, não é? Por isso podemos ser consolados, confortados, por isso podemos estar confiados em Deus, de que Ele cuida do seu povo e vai nos conduzir até o ponto final, que é a nossa entrada no céu, na vida eterna. Nos alegremos com isso. Celebremos neste Natal a vida de Cristo em nós, o nascimento de Cristo nascendo totalmente, ou todos os dias, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. E isso, depois da sua vida, sua morte, né, no seu ministério, sua vida, morte e ressurreição, vai nos levar para o céu de Deus. Quando Ele voltar, estaremos todos juntos com Ele. Vamos celebrar, vamos glorificar, vamos nos alegrar em Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.